Muito bom dia a todos. É sempre um prazer para mim estar aqui convosco. É uma igreja que me recebe sempre muito bem e com quem eu gosto de conviver. E quero nesta manhã, pela graça de Deus, falarmos de um assunto que tenho falado muitas vezes, me tem preocupado também alguns irmãos e se calhar alguns não estarão tão despertos quanto esta problemática, mas nós vivemos de facto num mundo, e desculpem a expressão que eu vou usar, num mundo que entrou em demência, numa demência espiritual. Porque o mundo, quando rejeita a Deus, não tem maneira de se endireitar. Podemos dizer que a escola forma, a religião reforma, mas só Cristo transforma. E nós podemos procurar muitas coisas para melhorar o ser humano, mas apenas o poder de Cristo, o poder do sangue que o Senhor Jesus Cristo verteu na cruz é que pode mudar as pessoas. E quando as pessoas rejeitam, optam por outros caminhos, e podemos ver vários. Quando o homem rejeita Deus, tem de encontra sempre algo para substituir a Deus. E pode encontrar em vários sítios. Pode encontrar no dinheiro, pode encontrar no sexo, pode encontrar no poder, pode encontrar no governo. Alguns olham para o governo como se fosse o Deus que vai cuidar de nós e que nos vai dizer o que é que devemos fazer. Há uma história que eu ouvi sobre o governo, que em Cuba, no tempo do Fidel Castro, não é que as coisas estejam particularmente melhores agora, mas no tempo dele, que a polícia entrava pelas escolas adentro. Isto é uma história contada por um filho de alguém cujos pais viveram debaixo do regime de Cuba. E então entravam os polícias pela escola adentro e diziam às crianças: peçam comida a Deus. E eles oravam a Deus por comida e a comida não aparecia. Agora, peçam, agora não sei se era o Fidel Castro ou o quê, peçam ao governo por comida. Fechavam os olhos, peçam por comida. E davam-nos comida. Isto é uma maneira de tornar o governo num Deus. E quando o ser humano rejeita Deus, rejeita a sua palavra, vai encontrar outros deuses. Vai encontrar, como eu vos falei, não foi da última vez, mas de uma das últimas vezes, falei-vos da religião das alterações climáticas, não é? Que é uma autêntica religião. As pessoas precisam de substituir o vazio que não preenchem com Deus e vão buscar em toda uma série de coisas, cada uma mais ridícula do que a outra. Alguns vão buscar na ciência, não é? na falsamente chamada ciência, e tudo para suprimir, reprimir esta necessidade que verdadeiramente tem de Deus. Então o mundo entrou num delírio, numa demência, e temos vindo a assistir aqueles irmãos mais velhos, provavelmente quando eram jovens, nem sonhavam com o que por aí viria, em termos sociais, em termos morais, em termos espirituais. Porque tudo isto é um problema espiritual, não é? O homem está falido espiritualmente e depois é um plano inclinado e vamos assistindo a coisas impensáveis. Mesmo nós, que somos um pouco mais novos, que não vivemos na primeira metade do século passado, poderíamos olhar 5 anos para trás e eu acho que ninguém se atreveria a dizer: um homem não se pode transformar numa mulher. Ninguém diria isso, pois não? Ninguém diria. Ninguém sequer pararia a pensar nessa possibilidade. Mas hoje em dia ninguém pode dizer isto, porque senão é acusado de transfobia. E não tarda muito, é acusado de um crime. Ou seja, uma coisa que há 5 ou 10 anos ninguém diria por ser tão óbvio, que nem valia a pena estar a dizer, não é? Quase como dizer que a água é transparente. Normalmente a gente nem está muito preocupada em afirmar uma coisa dessas, de tão óbvia que é. Há 5, 10 anos não nos atreveríamos a afirmar uma coisa dessas. Há 20 anos,
aqui em Portugal, ninguém se atreveria a dizer: olha, foi um casamento de um homem e de uma mulher. Alguém diria? Hoje praticamente temos de dizer. Eu não diria, porque se for um casamento, certamente entre um homem e uma mulher. Mas eu quero então falar-vos de algo que já falei aqui com alguns de vocês. Iremos falar de mais algumas coisas. E neste mundo em que nós estamos a viver, que é de facto um mundo adverso, um mundo, como eu já disse aqui há alguns anos, já preguei sobre isso, este mundo não é para crentes, porque nós somos embaixadores em território hostil. A pergunta que nós devemos colocar, claro que completamente diferente do contexto em que Pedro escreve, que ele fala de nós... Vamos ver esta passagem, rapidamente, em que ele fala de como pessoas nos convencer. E no meio deste mundo, desta geração corrompida e perversa, como o apóstolo Paulo diz, que é o mundo em que nós vivemos, devemos viver como é que diz a palavra de Deus? No meio desta geração corrompida e perversa, brilhar como astros no mundo. Então, o apóstolo Pedro fala acerca da vinda do Senhor, fala acerca dos últimos tempos. Que não é exatamente o tempo que nós esperamos agora. Nós esperamos o arrependimento, esperamos que Cristo venha buscar a sua igreja. Esta é a nossa esperança. Então diz ele, no versículo 10, 2 de Pedro 3,10: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo depois de parecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Claro que a nossa esperança não é esta, não é? Que venha o dia do Senhor, esperamos é o arrebatamento. Mas a questão fica: que pessoas nos convencer? E é aí que eu vou tentar terminar esta exposição, que vou tentar que seja breve, e tem muito que falar, mas por isso eu vou percorrer rapidamente algo que falei há cerca de 1 ano e meio, quando falei aqui sobre o aborto. Vocês se recordam? Falei-vos do ciclo da decadência moral e espiritual. E nós temos vindo a assistir, ao longo de várias gerações, coisas impensáveis, coisas que, eu até dizia há dias, roupas que eram proibidas na praia há 60 anos, hoje são vestidas na igreja, sem problema nenhum. Como é que passamos de um ponto para o outro? A sociedade evoluiu, a igreja deixou-se enredar nesta maneira de pensar e é o estado em que nós estamos. Então, vários assuntos, temas fraturantes, que eram chamados temas fraturantes, agora já não é temas fraturantes, são liberdades e garantias e direitos que as pessoas têm, passou por várias fases. Havia coisas, e nós podemos pensar em várias, coisas que eram vergonhosas, imorais ou até mesmo ilegais. Várias coisas. O aborto, o recasamento, a prostituição, o incesto, coisas. Muitas. Depois vão aparecer aqui muitas à volta. Passado algum tempo, certas coisas destas passaram a ser um tema tabu, um tema proibido, algo que não se pode falar. Melhor nem sequer mencionar isto. Por exemplo, há alguns anos no exército americano havia uma política, no tempo do Obama, sobre a questão da homossexualidade, em que o slogan era "Don't ask, don't tell". Ou seja, não perguntes se a pessoa é e também não digas que és. Melhor é nem falar sobre isso. Alguns destes temas passaram a ser encarados vistos como um drama, como uma doença. Dou-vos o exemplo do drama que nós vimos muitas vezes, faz parte também da estratégia do inimigo de manipular as mentes. Víamos muitas vezes em filmes, em telenovelas, o drama vivido por um jovem que o seu crime era amar alguém. Amar alguém que era do mesmo sexo. E depois vimos como a família e a sociedade
maltratava aquela pessoa, isto era encarado, a homossexualidade que em alguns países ainda é proibido e é condenado mesmo, são condenados à morte mesmo. Passou a ser um tema tabu e passou agora a ser visto como um drama. Passado algum tempo, já visto como uma escolha. As pessoas têm direito a ser assim. Depois acaba por ser legislado. É legislado, tal como a questão do aborto, agora a eutanásia, nós temos vindo a assistir. São umas atrás das outras. E sabemos quem é que as tem trazido, em termos políticos. Por isso devemos pensar seriamente também, pessoas nos convencer, até quando vamos à cabine de voto, devemos pensar também que pessoas devemos ser. E depois algumas destas coisas acabam mesmo a ser celebradas, banalizadas. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, e continua a ser vergonhoso, imoral ou ilegal, hoje em dia é celebrado. E nós vemos, como pelo mundo fora, com alguma regularidade, há paradas LGBT. Do orgulho LGBT. E às vezes apetece-me dizer, nunca disse isso a ninguém diretamente, nenhuma dessas pessoas, nem... Digo sempre num contexto muito limitado como aqui. Sempre dizer, olha, atenção, que isso do orgulho LGBT, isto é pecado. E se alguém me disser, pá, estás a ser intolerante. Não, o orgulho é pecado. Mas também aquelas práticas, à luz da palavra de Deus, e à luz, aos olhos de um Deus santo, e que tem regras, tem limites, tem uma cerca, não para nos limitar a nossa liberdade, mas para nos proteger de algo que faz mal, aos olhos de Deus continua a ser pecado. Eu já falei do aborto. Ainda esta semana, alguns sei que viram, eu partilhei isso ontem no Facebook, que o aborto. Vi esta semana que passou, há uma decisão lá nos Estados Unidos, que imaginem, que é, nos Estados Unidos há clínicas de aborto mesmo, muitas. O Planned Parenthood é um negócio altamente lucrativo, até inclusive com venda ilegal de partes de bebés abortados. Há uma proposta no estado, que é no estado de Louisiana, em que eles querem, as pessoas pró-vida, claro que as pessoas que são pró-vida querem acabar com o aborto. E eu, em relação ao aborto, eu não digo que devia ser ilegal. O aborto deveria ser impensável. Nem devia ser uma opção. Numa sociedade que verdadeiramente se preocupa com os princípios de Deus, ou mesmo que não se preocupe com os princípios de Deus, se preocupe com a vida. Com a vida do outro. Não eu em primeiro lugar. E há bocado, quando eu falei dos vários deuses que as pessoas arranjam, em última análise, o Deus é Ele próprio. Eu é que sou Deus. Como eu falei na altura do Mica, lembram-se quando falei do Mica, que o Mica cria a sua própria religião, e para cada pessoa que rejeita Deus, cada um cria a sua própria religião, em que ele próprio é Deus. E as suas opiniões são decreto, são as escrituras. Então, o que é que acontece? Lá no estado de Louisiana querem que nas clínicas de aborto haja um mínimo de condições de segurança, de higiene. Claro que segurança para o bebê que é abortado não há preocupação, mas eles querem que haja um mínimo de condições. Basicamente o que eles querem é que algumas clínicas fechem. Basicamente, sejamos realistas, é isso que eles querem. Então gerou-se ali em frente ao Supremo Tribunal Americano, que é onde se decidem estas coisas, uma grande multidão a protestar contra isto. E vi mulheres a dizer: quem já fez o aborto, põe o braço no ar, tudo feliz. Na verdade, há um sentimento de culpa enorme. E eles precisam de libertar, de dizer: eu não tenho nenhum tipo de arrependimento. Mas, na verdade, se pensarem, se pararem para pensar que puseram termo a uma vida, no fundo, sabem que fizeram algo atroz. Mas querem que os outros também façam para não se sentirem tão mal. Porque a palavra de Deus diz-nos em Gálatas que vivemos no presente. O Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau. E aquela palavra mau, na palavra de Deus há duas palavras para mau. Há algo que é mau, em si, e há o mau, e a ideia da lei de mau é mau e quer que os outros sejam maus.
E é este o mundo em que nós vivemos. Um mundo que é mau e quer que nós também sejamos maus. E houve até o líder da oposição no Senado que disse para dois dos juízes do Supremo Tribunal: vocês estão a semear uma tempestade e estão a semear um remoinho e vão colher uma tempestade, ou seja, vocês vão pagar por isto. Ou seja, ameaçar, literalmente. Claro, depois vem defender-se e... Defender-se não, vem dizer outra vez a mesma coisa e dizer que isto é um tema muito... é um direito das mulheres e não pode ser tirado. Mas claro que atrás do aborto é o infanticídio, não é? Casos em que crianças que nascem... Há casos de crianças que nascem vítimas de aborto, nascem vivas. Estão a ver a hipótese que acontece? Crianças que são abortadas, mas sobrevivem ao crime que é feito contra elas. E houve uma proposta de vamos dar cuidados médicos a esta criança que acabou de nascer, apesar da mãe não a querer, temos de dar cuidados. Ela nasceu, está viva, o que é que vamos fazer? E houve uma proposta de dar cuidados médicos. Sabem o que é que fez? Em massa, toda a esquerda americana votou contra. Está ali uma pessoa viva. E muitos dizem que, como que por magia, quando uma criança passa pelo canal do útero até cá fora, é aí que ela passa, deixa de ser pessoa para ser uma pessoa. Não é pessoa e depois passa ali uma magia. E até alguns que usam a Bíblia a dizer que a vida está associada ao respirar. Deus pôs nele o fôlego da vida, não é? Soprou o fôlego da vida. Então, quando as pessoas respiram pela primeira vez, é que está numa pessoa. Então, mas está ali uma pessoa que acabou de nascer, vítima de um aborto mal, que não correu como pretendiam, e havia uma proposta para vamos cuidar. Não. Isto é a decisão da mãe. Infelizmente, é o que temos. Claro que a eutanásia vem a seguir. E eu já tenho dito várias vezes que caminhamos para uma cultura de morte em que, para já, claro que dizem que é sofrimento insuportável, pessoas já de uma certa idade, mas olhamos para os outros países que já vão à nossa frente, no caminho para o abismo, e vemos que as coisas não vão ficar por aqui. A partir do momento em que se permite isto, vai-se permitir muitas outras coisas. E não é preciso pensar muito para perceber que muitos destes temas começaram por casos muito particulares e começaram, não, atenção, é só isto. É só isto que a gente quer. E quando andamos por ela, onde é que nós já estamos? Eu vou dar um pequeno exemplo. Há uns anos começaram a surgir pessoas que saíram do armário e que se diziam homossexuais. Então, o que é que começou a surgir? Penso que não estou errado. A primeira coisa que surgiu para dar resposta a estas pessoas foi as uniões de facto. Atenção, não é casamento. Não é casamento. Depois, o que é que vai a seguir? Casamento. Casamento igualitário. E depois, coadoção. Coadoção, o que é coadoção? Era um par de homossexuais. Um tinha um filho biológico, outro não. Mas o filho, obviamente, não é filho biológico dos dois, não pode ser. Então, queriam, já que são casal, supostamente, à luz da lei, à luz do seu Deus, não é? Do governo, que é o seu Deus, deve ser permitido que seja filho dos dois. Então isto era chamada coadoção. A seguir já veio a adoção. E lembra-se que começou por deixem-nos estar aqui, deixem-nos ter algum regime jurídico que nos proteja. E agora já vem nisto. E já não é tanto o direito das crianças. Eu quero, eu tenho direito a isto. Fornicação era impensável. É assim, acontecia. A verdade é que acontecia. Não é? Mas era algo vergonhoso. Olha, está grávida e não está casada. E havia até a expressão, enganou, tem de casar, não é? Hoje em dia, isto é banal. Houve uma rapariga que ouvi há alguns anos que leiloou a sua virgindade. É banal, banal. Ajuntamento, já vemos isso até em algumas igrejas. Pessoas que dizem,
Vão com a linguagem que o mundo usa. Não é um papel que vai fazer a diferença. Nós vemos que a palavra de Deus subscreve claramente o casamento. E aqui eu tenho de dizer uma coisa. Ajuntamento. O que é o casamento? O casamento é a união de um homem e de uma mulher para toda a vida. É? Um homem e uma mulher para toda a vida com a bênção de Deus. Hoje em dia o casamento já não é isso, não é? Pode ser um homem e uma mulher, um homem e um homem. Daqui a nada já pode ser vários homens ou várias mulheres. É? E já não é para toda a vida. Não é? O divórcio já deu conta disso. Mas o casamento deve refletir o quê? Efésios 6. O que é que lemos? A união de Cristo e da Igreja. Um ajuntamento de duas pessoas que começam, com todas as letras, a fornicar, às escondidas, e depois decidem, ora, vamos nos juntar. É isto que reflete a união de Cristo e da Igreja. Não brinquem comigo. Não brinquem com a palavra de Deus. Não brinquem com a santidade que deve ser claramente uma característica do povo de Deus. Depois do adultério, é banal, não é? Há sites para isso, não é? Uma segunda vida, não é? O divórcio também já é banal. O recasamento também é banal. A prostituição. Eu acho que isto não tarda nada, vai ser legal. Até houve uma reportagem na TV há uns tempos que já a mostrar também o drama das pessoas que vivem neste mundo e claro que depois dizem há muita gente que é hipócrita porque vem cá todos a esta casa de meninas, não é? Mas não tarda muito, isto vai ser legal. E eu até, posso estar enganado, mas se calhar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, até pode fazer parte de algo parecido com cuidados de saúde. Porque há pessoas que têm necessidades. Não é? Pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas incapacitadas de ter um relacionamento. Não é? E que lhes deve ser proporcionado também, por uma questão igualitária, acesso a cuidados sexuais. Por que não? Já ouvi falar disto. Propostas, mas claro que inicialmente começa a ser uma proposta. As pessoas dizem, é isto. E eu às vezes digo, ainda é muito cedo para isso. Dá mais algum tempo, deixa a sociedade afundar-se um bocadinho mais e depois isto vai lá. Com o tempo isto vai lá. Masturbação e pornografia, algo que dá um prazer rápido, fácil e que não requer um relacionamento humano. Homossexualidade, eu já falei da homossexualidade, da adoção por homossexuais e por aí fora. Como isto surgiu como vergonhoso, agora é celebrado. E aqui, sobre a adoção por homossexuais, há aqui uma coisa que eu vou querer mostrar. Vou mostrar já aqui para a frente, depois eu passo atrás. Lembram-se daquele cartaz do Bloco de Esquerda? Jesus também tinha 2 pais. E era a celebrar foi em 2016 a adoção, a possibilidade de adotar por homossexuais. Só que esquecem-se que José e Deus não tinham uma relação homossexual, tanto quanto eu saiba, não é? É argumentação ridícula e superficial e blasfema de quem quer pôr estes temas, quer avançar com estes temas. O incesto ainda é visto como algo vergonhoso, mas já começa a haver situações na prática, não é? Legalizado ainda não, mas já é visto como banal. Poligamia, ainda é ilegal em muitos sítios, mas é uma questão de tempo. A transexualidade nós vemos como têm sido derrubadas várias barreiras. Barreiras que estavam lá por alguma razão. Vários limites estavam lá. E isto tem-se tornado mesmo muito complicado e perigoso até. Porque, assim, é natural que haja pessoas que se sintam fora do corpo, não se sentem identificadas com o corpo que têm. É natural. É natural, é fruto de vivemos num mundo afetado pelo pecado. Mas a solução não é uma solução fácil. Tudo isto aqui é dar soluções fáceis. Tens um bebê, não queres? Aborta, está resolvido. Não precisas te preocupar mais.
Fazemos uma anestesia e depois, olha, a tua gravidez desapareceu. Olha como. Começas a manifestar certas tendências que se identificam mais com o sexo oposto. Olha, vamos tratar disso. Em vez de tentar compreender a razão, vamos tratar disso. E como é que se trata disto? Injetando hormonas que basicamente vão arruinar com a vida daquela pessoa. Aparentemente dá uma solução fácil. É um pouco como o diabo fez com Eva. Apresentou-lhe uma solução fácil. Era agradável. E parecia lógico. Mas nega o que a palavra de Deus diz. Deus tinha dito, não comas. Ele disse, não faz mal nenhum comeres. Até vais ficar melhor. Ele começou a olhar e realmente parece. Mas isto basicamente vai arruinar a vida. E há muitos casos. Se vocês procurarem por sex change regret, ou seja, arrependimento de mudança de sexo, muitos testemunhos de pessoas que viram a sua vida arruinada. Eu até dizia há uns tempos que, enquanto que o Parlamento não aceita castração química aos pedófilos, pessoas confusas em relação à sua sexualidade estão basicamente a ser castradas quimicamente. Têm um sexo, mas não se identificam com aquele sexo, portanto vamos limitar, vamos fazer que não tenhas mais esses desejos. Assim. É terrível. Agora também há pessoas que não têm género. Antigamente, ainda sou do tempo em que era macho e fêmea, não era? E a resposta está na palavra de Deus. Gênesis 1, nós temos de defender a palavra, eu costumo dizer que nós temos de defender a palavra de Deus, não é a partir de Gênesis 11 ou 12, quando aparece Abraão, porque antes aquilo é assim uma história um bocado é apenas figurado, não, defendemos a Bíblia desde Gênesis 1, como foi o Senhor Jesus Cristo fez isso também, não fez? No princípio escolheu macho e fêmea. E em Gênesis 1 nós vemos várias destas doutrinas a serem desmontadas. Porquê? Porque vemos quem criou o homem e com que propósito criou o homem. Deus diz, crescei e multiplicamos, não é? Mas agora as pessoas decidem ser transexuais, não vão reproduzir. Claro, depois aparecem aquelas notícias a dizer homem grávido, não é? Que era mulher, mas agora diz que é homem e continua a ter, continua a ter os órgãos sexuais internos e consegue ter filhos, mas é porque é uma mulher biológica. Mas a palavra de Deus desmonta tudo isso. Mas o homem, quando deixa a palavra de Deus, quando abandona os princípios da palavra de Deus, perde sempre e envereda por estas questões todas que só lhe trazem prejuízo. Podem trazer algum conforto, mas o fim é morte. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas os seus fins são os caminhos da morte. Pedofilia ainda está, em muitos sítios ainda está ilegal, imoral. Mas há coisas que estão a acontecer que vão, a curto prazo, transformar a pedofilia, não com este nome, em algo não tão negativo. Acho que já falei aqui, quando falei do aborto, falei-vos de uma TED Talk, uma palestra. TED Talk são palestras sobre vários temas. Então, lá numa TED Talk havia uma rapariga que estava a falar sobre uma certa pessoa que disse coisas sobre ele, que é um jovem e tal. E ele tem um problema, é que ele é pedófilo. E ele nunca vai poder vivenciar a sua sexualidade como queria. Mas há coisas que estão a acontecer que vão tornar a vida deste jovem bem mais fácil. Porquê? Porque com esta sexualização precoce que nós temos vindo a assistir, através de televisão, cinema, escola, muito disto passa também pela escola. Há uma sexualização precoce, mas deixem-me só falar aqui uma coisa. Nós hoje ainda temos jovens aqui que viveram toda a sua vida num mundo que não está assim tão demente quanto isso em relação a estas questões de sexualidade e transexualidade. Em que havia homem, havia mulher, claro que cresceram a ouvir falar que há pessoas que têm que são homossexuais e atenção, em relação ao que pessoas nos convencer, devemos amar essas pessoas? Não,
não subscrevendo a prática a sua escolha. Mas cresceram no mundo mais ou menos são deste ponto de vista. Há homem, há mulher e há pessoas que têm assim uns gostos diferentes do normal. Mas a geração do Simão, do meu Simão, do Tito, da Gabriela, e não sei se há mais ali ao caminho. Como? A Benedita, sim, desculpem, também a Benedita. Estes meninos vão crescer numa geração onde isto já não vai ser assim. Vai ser completamente diferente. Eu ainda não me apareceu nas mãos alunos transexuais. Mas para me aparecer, eu vou ter problemas. Se calhar é aí que eu vou ser despedido. Ou se calhar vou ter, sinceramente, vou acabar. Eu já disse a alguns colegas, eu vou acabar despedido ou preso. E não estou a brincar, não estou a brincar mesmo. Basta ver o que é que se passa noutros países. Eu já falo sobre isso. Mas então, estes jovens ainda cresceram minimamente ouvir o que está correto. Agora, esta geração deles não. Vai ser bombardeada desde pequenino. Com tudo isto, é uma cultura completamente diferente. Tal como eu cresci num mundo em que, quando era da idade de alguns dos mais novos, se alguém me queria insultar, chamava-me algo equivalente a homossexual. Hoje em dia, se alguém me quer insultar uma criança, chama-lhe virgem. Também ainda chamam gay ou homossexual. Ainda é insulto. Mas se querem mesmo rebaixar-me, é isso que usam. Ninguém te quer. Então. Ou seja, a fornicação é celebrada. Mas eu estava a dizer que, com este mundo que está a ser sexualizado de uma forma precoce, e podendo as crianças tomar uma decisão em relação à sua sexualidade tão cedo, porque não terem relações sexuais consensuais? O que é que impede isso? E como em tudo isto o que interessa é que haja consensualidade, haja consenso, ou seja, ele quer, ela quer, ou ele quer e ele quer, os dois querem, portanto, siga. Tem havido uma epidemia nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e em outros países, de Drag Queen Story Hour. Vou desmontar o que é que isto quer dizer. Story Hour é uma hora em que se vai contar uma história. Então, em bibliotecas, de escolas ou de municipais, vai alguém contar uma história. Então o que é que há? Muitos, e há pais que levam lá os filhos, vão contar histórias. Quem é que vai contar a história? É um drag queen. Ou seja, um homem que se veste de mulher. E vai contar histórias sobre o ser transexual. E pais levam aquilo. Levam-os a assistir àquilo. E depois, em muitos casos, há também danças sensuais realizadas por esses drag queens em frente a crianças. Ou seja, isto é sexualização precoce. Não sou apologista, e aí também se falhou bastante, de haver aqui não se pode falar, ser tudo tabu. Não, sexo, não. Eu até costumo dizer, se calhar, quase nenhum de vocês teve com os seus pais, e eu aqui posso estar a ser um bocadinho desconfortável porque tenho pais e filhos, não é? E bem, se calhar tenho pais, filhos e netos, não sei se terei pais, filhos e netos, não, talvez não. Que não tiveram, tem pais, filhos e netos? Tem? Sim, tem pais, filhos e netos, então. É ainda mais desconfortável poderá ser, mas isto tem de ser falado. Que nunca tiveram com os seus filhos conversas sobre sexo. Nunca. É esperar, olha, é hora de esperar que não façam as neiras. Mas no mundo em que é sexualizado precocemente, se calhar antes dos 10 anos, a bombardeá-los com informação negativa, prejudicial, é difícil não fazerem as neiras durante tantos anos. Porque no tempo em que alguns de vocês eram jovens, mais novos, começavam a despertar para a sexualidade relativamente tarde, e era mais ou menos na altura em que começavam a trabalhar, ou às vezes até começavam a trabalhar antes, não era? Ou seja, entre serem despertados para as questões sexuais e casar, era pouco tempo.
Agora começam a ser despertados aos 8, 9, 10 anos. E depois quando é que eles casam? Aos 20 e tal, 30. Então ali durante aquele tempo, o que é que acontece? A geneira atrás da geneira. E nós temos de estar atentos a isso. Zoofilia, acho que o PAN ainda não deixa. Necrofilia, violação e pornografia. Várias áreas em que isto tem vindo sempre a descer. Nós temos vindo a assistir também a doutrinação por parte dos meios de comunicação social. Por exemplo, aqui o aborto. O aborto é uma questão de saúde pública. É um direito. É uma questão de autonomia. E não é uma questão de religião. Não é uma religião. A religião não tem nada a ver com isto. Não é um crime. E não é um tabu. Isto acho que é no Brasil. Dia da luta contra a criminalização do aborto. Porque no Brasil ainda é proibido. Não sei se recordam deste filme, eu nunca o vi, mas é sobre um homem que queria morrer. E a luta legal que ele teve para conseguir morrer, o mar adentro. Este aqui já vos mostrei. Jesus também tinha 2 pais. Normalizar as relações homossexuais e a possibilidade de adotarem. Isto é um filme de animação, muitos já terão visto. In a Heartbeat. Que é uma história de um rapazinho que começa a gostar de outro. Depois anda ali o coração dele a mostrar as suas emoções e também uma vez mais mostra. Isto vocês encontram no YouTube facilmente. Mostra, e não é preciso ter, não tem legendas, é sem, não tem fala. Tem fala, mas não é necessário para compreender a história. Então também há aquela estigma social de que gozam com ele por ele gostar do rapaz e tal. Isto, para crianças, é da melhor doutrinação possível. Que eu já vi crianças a reagir, vídeos de reação ao vídeo. Então as crianças, ai que bonito, oh coitado dele, estou a tratá-lo mal. E as crianças vão habituando-se a ouvir isto e vendo isto como algo normal. Eu vi estas frases há dias e fiquei mesmo indignado com a desonestidade intelectual. A eutanásia não te obriga a morrer, o aborto não te obriga a abortar, o divórcio não te obriga a divorciar-te, o casamento igualitário não te obriga a casar com uma pessoa LGBT, os direitos não te obrigam a nada, as direitas sim. Isto é óbvio de onde é que vem, até está ali o símbolozinho, não é? É inspirado pelo inferno mesmo, mas tem ali aquele símbolo. É assim, eu também diria... o direito à afirmação, autodeterminação de género, ou seja, eu decido o meu género, também não me obriga, não obriga ninguém. Não obriga. Obriga. Em muitos países, isto há de chegar cá, por isso é que eu estou preocupado, se não tratar uma pessoa transexual ou transgénero, já agora, a diferença entre transexual e transgénero é alguém que se identifica com um sexo diferente do seu. Transsexual é alguém que já procedeu a retirar, a tentar fazer cirurgia de reconstrução de sexo. Então, tratar uma pessoa pelo género com o qual ela não se identifica é crime. E já houve vários professores que têm pessoas nessa situação. E são confrontados em tratar aquela pessoa de uma forma que não é verdadeira, ou seja, mentir, violar a sua consciência biológica, de biologia e de bíblica, ou viola a sua consciência, ou tem problemas. E já vários foram despedidos, processos disciplinares e por aí fora. E não chega algo como isto. Um caso mais recente foi, a pessoa disse, está bem, olha, eu trato-te pelo teu nome, pelo nome que tu tens, mas não vou fazer isso. Vou evitar... Em inglês é bastante fácil usar pronomes neutros, não é? Em português não é tão fácil. Mas em inglês é mais fácil. Mas nem isso chegou. Claro que estas pessoas sentem também uma revolta. É natural que sintam uma revolta por terem sido postas de parte e não serem aceitas. E agora há uma revolta da parte delas. E querem que toda a gente ceda à sua maneira de pensar. Ou seja, isto não é bem verdade. E não é verdade que... Por isso é que eu digo que mais cedo ou mais tarde irei acabar despedido ou preso.
A eutanásia não te obriga a morrer, mas obriga alguém a matar. O aborto não te obriga a abortar, mas obriga alguém a fazer aquilo e mata alguém. O divórcio não te obriga a divorciar-te? Não. Mas tudo isto, e o casamento igualitário não te obriga a casar com uma pessoa LGBT, mas tudo isto vai contribuir para uma degradação da sociedade. Então eu poderia dizer, olha, eu ser carnívoro não te obriga a ser carnívoro. Aí os veganos ficam todos indignados. A tourada não obriga ninguém a ver tourada. Não gostas de tourada? Não vejas. Mas esse argumento não serve para as pessoas que são anti-tourada. Atenção, eu não gosto de tourada. Não estou a defender. Mas este tipo de argumento serve para muita coisa. E faz parte da manipulação. Isto também faz parte da manipulação. Este bonequinho, já vi este boneco na televisão, na RTP1, numa manhã, a falar sobre estas questões. Isto aqui, de certeza absoluta que isto é mostrado a muitas crianças. Explicar o que é isto. Que há expressão de género, orientação afetiva e sexual, identidade de género, sexo biológico. Isto é tudo um espectro. Ou seja, não há macho e fêmea. Há aqui muitos pelo meio. O arco-íris, não é? O arco-íris aparece muitas vezes ligado a isto, unicórnios. E começa a ouvir cada vez mais. Arco-íris em tudo. Arco-íris não. Aquilo só tem 6 cores. O arco-íris tem 7. E na altura eu cheguei a mostrar isto e o Marcos falou muito interessante. O que ele disse é que, reparem, que tudo isto está a afetar o quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E quando nós abandonamos o que a palavra de Deus diz, nosso corpo, alma e espírito vão ser afetados de forma terrível. E o apóstolo Paulo diz que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis. Eu sei. Sim. 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou analisar isto muito, mas isto é uma confusão pegada. E depois as pessoas são expostas a isso e começam a pensar, olha, eu realmente se calhar sou aquilo. Com efeitos terríveis. E depois fica ali muito bem. Fique ligado. A melhor arma contra o preconceito é a informação. Eu não sou preconceituoso. Preconceituoso é alguém que não sabe das coisas e fala. E é contra, sem saber. Eu, quanto muito, posso ser pós-conceituoso. Ou seja, estou informado sobre o assunto e tenho uma posição. E a posição não é de gozar. Não pode ser essa a nossa postura. E eu já lá vou chegar e tenho de avançar. Agora, como é que isto tem vindo a acontecer? Todas estas coisas, esta ideologia de género, de cada um é o que quiser, cada um ama quem quiser, e já não há macho, fêmea. A ideia é mesmo acabar com isto. A ideia do diabo é confundir. Então, tudo isto começou com pedido de tolerância. Direito à escolha e a ser deixado em paz. Deixem-nos estar. Porque havia pessoas que, infelizmente, há casos de pessoas homossexuais ou transexuais que foram mortas por causa das suas escolhas ou das suas tendências ou nasceram assim. Há pessoas que foram mortas. Há um caso muito antigo de uma pessoa transexual que era a Gisberta, no Porto, que foi morta e que ele era um emblema quase do preconceito, um caso de preconceito transfóbico, transfobia. Então, inicialmente era isto, deixem-nos em paz, não nos façam mal. Isto vai dar em quê? Agora quer dizer, por favor, não me façam mal. Descambou nisto. Eu tenho estas opiniões, mas por favor, deixem-me viver a minha vida. Mas não deixam. Já vamos ver onde é que isto vai chegar. Pedido de aceitação, direito à igualdade de estatuto social e legal. Já podem casar, já podem adotar, já podem mudar de sexo sem custos. E depois as consequentes cirurgias para tudo mais. Ou seja, agora é igualdade. E depois chega a ser celebrado, como já temos visto, aceitação e promoção como se tratasse de um valor mais elevado. E porque nós hoje em dia nem sequer podemos falar de qualquer tipo de comportamento
que possa parecer menos tolerante, já é visto como homofobia. Por exemplo, eu não tenho esse hábito de interromper alunos nas escolas quando estão assim, em umas posições mais... Não tenho esse hábito. Ignoro também... Não tenho assistido assim nada de absolutamente escandaloso. Se calhar também vou-me habituando, não é? Vamos habituando. E se calhar o que há 50 anos era escandaloso, hoje em dia, a pessoa nem repara. Mas se eu chamar a atenção de dois homossexuais que estejam a beijar-se, ou estejam a fazer qualquer coisa assim, se calhar já sou visto como intolerante. Ou seja, há uma certa proteção. Doutrinação através dos média e da escola com o objetivo de formar as novas gerações. Aquilo que eu vos falei há um bocadinho. Estes miúdos pequeninos vão ser bombardeados com uma nova maneira de pensar. Participação forçada. Coação a participar nesta cultura e aceitá-la. Porque mesmo alguns pais fazem, e vocês têm aqui alguns relativamente perto, que optam por ter ensino doméstico. Não é? O teu primo, não é? Isso é que há alguns, e graças a Deus, quem pode fazê-lo, pode de duas maneiras, financeiramente e academicamente. Mas mesmo isso não é assim tão fácil. Porque tem de fazer parte do currículo esta ideologia de género. Claro que eles não chamam, olha, vamos ensinar a ideologia de género. Não. As coisas vão assim, aos pouquinhos. Não é? Eu já não sei se vos falei que um livro que era para ser estudado, para ser tratado, acho que era o primeiro ano, em São João da Madeira, mas acho que entretanto não foi para a frente, eram os vestidos do Tiago. Só o nome já diz tudo, não é? Ou seja, o Tiago estava-se vestido como uma menina e depois a explorar isso com crianças de primeiro ano. Faz tudo parte desta deformação. Participação forçada, ou seja, nós já nem sequer podemos dizer não, eu não quero os meus filhos expostos a isto. Algumas coisas já são de caráter obrigatório. E houve no início deste ano letivo alguns pais, também acho que tomados de uma certa histeria talvez, não queriam que os seus filhos participassem na disciplina de cidadania. Porquê? Porque tinham medo do que viesse a falar. O que eu tento fazer é estar informado sobre o que é que ele vai falando. Falei com a diretora do turno, perguntei-lhe, ela disse que não vão entrar muito nessas áreas e até ver, não me parece que tenha havido grandes problemas. Mas em algumas escolas há questionários absolutamente abjetos de, a quinto ano, perguntar se sentes atraído por pessoas de outro sexo. E coisas completamente surreais. Vão começar a tornar-se cada vez mais normais. E lá está, uma vez mais, este tipo de questionário, que causou muita polémica, o que eu acho veio cedo demais. Deem-lhe tempo. Isto com o tempo, isto vai lá. E depois o castigo. Criminalização e punição para os que discordem se pronunciem em sentido contrário. Em alguns países, já chegámos ali a castigo. Nós aqui em Portugal estamos ali, doutrinação, ali mais ou menos por aí. Noutros países estamos muito, muito mais à frente. Pessoas que já foram despedidas por causa de não concordarem. Há um caso, eu não sei, acho que não vos falei disso. Não falei. Isto foi para em dezembro, que eu soube desta notícia. Uma mulher que, não sei se disse publicamente ou se foi através das redes sociais ou quê, que era minimamente conhecida, acho que trabalhava para uma rede de televisão, que disse que os homens não se podem transformar em mulheres. E aquilo ela acabou despedida por causa dessas afirmações e recorreu para o Tribunal de Trabalho e o Tribunal de Trabalho não lhe deu razão. E a dada altura dizia algo como que a sua visão não era compatível com a dignidade humana. E percebam, tentem perceber esta posição, que é, a partir do momento em que é legal, o Estado, o Deus destas pessoas, aceita e decreta, olha, tu nasceste mulher, mas agora és homem. E foi o Estado que proporcionou isso. Não é? Tal como foi o Estado que proporcionou comida àquelas crianças em Cuba, também foi o Estado que proporcionou aquela pessoa. Ou seja, é o novo Deus. A partir do momento em que o Estado permite aquilo, quem é o cidadão para dizer que não? Não é compatível.
E eu até dizia, na sequência disso, que a palavra de Deus é um atentado à dignidade humana. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é, em grande medida, um atentado à dignidade humana. Porque fere o orgulho do homem. Mostra ao homem o quanto ele é indigno. O Evangelho da graça de Deus é um atentado à dignidade humana. Para aqueles que rejeitam. Mas para aqueles que aceitam. A palavra de Deus confere a maior dignidade ao homem. Porque mostra como o Senhor Jesus Cristo fez este mundo para salvar os pecadores. E um grande problema disto, ainda bem que falo disto de salvar os pecadores. O problema de todas estas questões é que tiram Deus do seu lugar. Metem o homem como Deus. Metem o homem a decidir o que é pecado e o que é que não é pecado. Metem o homem a decidir o que é vida e o que não é vida. Metem o homem a decidir qual é o seu sexo. E dificulta grandemente a aceitação do Evangelho por parte das pessoas. As pessoas já não têm consciência do seu pecado. Agora o pecado, sabem qual é o único pecado hoje em dia? Acho que é Mateus 6. Não julgues. Não julgues. Esse é o pecado. O pecado maior, o pecado capital é julgar. Claro que depois as pessoas riscam todo o resto. Está ali. Jesus diz, não julgues. É isto mesmo, Jesus. Estás mesmo certo. Agora tudo o que tu disseste sobre a homossexualidade, tudo o que disseste sobre... tudo o resto não interessa. Mas isto não julgues, é mesmo isso que eu precisava de ouvir. Obrigado, Jesus. Infelizmente é esta a postura de muitas pessoas. Agora, para terminar, que pessoas nos convencer perante tudo isto. Temos de perceber a grandalhada em que estamos metidos. Porque enquanto estivermos a dormir, e não despertos para esta realidade, vamos sendo sistematicamente ludibriados e cozidos em lume brando, como a rã daquela metáfora. A rã vai sendo aquecido o lume e ela vai andando, habituando-se e depois acaba cozida. Temos de compreender e precisamos de compreender as pessoas. A situação em que elas estão. Não é só dizer, não quero saber disso para nada, a Bíblia diz isto e agora não quero saber. Temos de compreender as pessoas e abraçar, não no sentido de estás bem, de dizer tu estás bem, força, desculpa lá eu ter tido esta posição, rejeito totalmente a posição que eu tive antes. Não. É abraçar no sentido de compreender e de perceber a situação em que ela está a passar. Mas temos de rejeitar, não é? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes abracei-as, condenai-as, não é? E sair. Não podemos ter nada a ver com isto. É que alguns, em algumas destas questões, já têm abraçado. Em vez de rejeitar, têm abraçado. E eu digo às vezes que o que alguns líderes de algumas igrejas têm estado a fazer, estão a permitir que se um dia, Deus me livre de tal desgosto, mas também estou a fazer para que isso não aconteça, educando-os devidamente, se um dos meus filhos for homossexual, vai ser facilmente aceito numa igreja. É uma questão, se calhar, de procurar. E já algumas. Há uma igreja pastoreada por uma pastora lésbica, por isso é uma questão de procurar. Temos de exercer a nossa cidadania. Não é deixar-nos levar pelo rumo deste mundo. Costuma-se dizer que apenas os peixes conseguem nadar contra a corrente. Apenas os peixes conseguem nadar contra a corrente, mas há alguns peixes vivos que também conseguem ir na corrente. Dá menos trabalho. É apenas ir com a multidão. Temos de saber sobre este assunto, saber o que a palavra de Deus diz. E para isso é preciso dedicar-nos a estudar. Estamos a procurarmos, estarmos atentos. Porque muitas vezes estas notícias, vou vendo assim uma notícia e vou perceber, isto é capaz de dar bronca, capaz de dar problema. E não fico assim tão contente quanto alguns em relação a algumas coisas. Por exemplo, recentemente houve há uma plataforma, creio eu, que é para fazer denúncias anónimas de bullying. E muitas pessoas, isto é mesmo muito bom. Mas não me admiraria nada se isto for usado para acusações de transfobia ou de homofobia. Anónima. E depois com
com todos os problemas que podem daí vir. Proclamar. Temos de dizer o que a palavra de Deus ensina sobre o assunto. Não ficarmos calados. E, muito importante, legar. Passar aos nossos filhos, aos nossos jovens das nossas igrejas, estas verdades. O que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Porque senão, nós até nos podemos aguentar. Mas não estarmos a prepará-los para um mundo difícil em que eles vão viver. Porque não basta eu vou aguentar no fim. Olha, se eu for despedido, se eu for preso, eu aguento. E agora? E preparar os nossos filhos para isso? É que temos de preparar os nossos filhos para um mundo completamente diferente daquele em que nós crescemos, em que nós vivemos. Completamente diferente. E eles vão precisar de uma firmeza espiritual, um fundamento bíblico, muito mais forte do que aquilo que nós temos. E o meu desejo é que sejamos embaixadores. Esta é a ideia de sermos embaixadores, representantes de Deus aqui na Terra, e que nós não cedamos, não nos deixemos levar. Que nós possamos ter a postura que tiveram dois grupos de pessoas. Pedro e João. O que é que Pedro e João disseram quando foram ameaçados? Eles disseram, mais importa obedecer a quem? A Deus, do que aos homens. E o que é que disseram os amigos de Daniel? Os amigos de Daniel, naquela situação bem difícil, em que foram encostados contra a parede, não foram encostados contra a fornalha, não é? E disseram, basicamente, o rei Nabucodonosor disse-lhes, verguem-se, curvem-se perante a imagem. Eles disseram, não. Disseram, Deus é poderoso para nos livrar. E Deus é poderoso para nos livrar no meio destas situações. Mas se não, fica sabendo. Fica sabendo, ó rei, nós não adoraremos a tua imagem. Fica sabendo, ao mundo corrompido e perverso em que eu vivo, eu não vou curvar. Eu não vou ceder. Eu vou manter-me fiel ao que a palavra de Deus diz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.